E aí, pessoal, hoje a gente vai aqui deduzir a expressão do rendimento de um ciclo de Carnot, que diz que o rendimento de Carnot é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Essa fórmula é bem conhecida e hoje a gente vai entender matematicamente de onde ela vem. Aqui eu desenhei o ciclo de Carnot, que a gente conhece, né? O ciclo ABCDA. Aqui a gente tem duas isotermas, que são AD, que é a isoterma com temperatura TF, e BC, que é a isoterma com temperatura TQ. Além disso, a gente tem duas transformações adiabáticas, que são AB e CD, ou seja, nessas duas a gente não tem troca de calor. Bom, em termodinâmica, todo rendimento a gente calcula como sendo o trabalho que esse ciclo realiza dividido pelo calor da fonte quente. Porém, a gente sabe que o trabalho ele vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Tudo isso dividido pelo calor da fonte quente. E a gente chega aqui, o rendimento é o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Então, nosso trabalho aqui para deduzir o rendimento de Carnot é calcular quanto vale QF e quanto vale QQ. Se a gente observar o ciclo, como AB e CD são adiabáticas, a gente não vai ter troca de calor. Ou seja, tanto QF quanto QQ não podem vir nem de AB nem de CD. Então a gente conclui que os calores, tanto o calor da fonte quente quanto o calor da fonte fria, vão vir de BC e de AD. Agora a gente precisa descobrir qual que vai ser o calor da fonte quente e qual vai ser o calor da fonte fria. Em BC, a gente tem uma isoterma. Então a variação da energia interna é nula. Então a gente vai dizer que o calor em BC vai ser igual ao trabalho em BC. Só que como a gente pode observar, BC a gente tem uma expansão, a gente tem um aumento de volume. Então esse trabalho é positivo. Portanto, o calor BC é positivo e dessa forma o calor de BC é o calor da fonte quente. Agora em DA a gente vai ter a mesma coisa. Também é um isotermo, então ΔU é zero e o calor de AD vai ser igual ao trabalho em AD. Que a gente pode ver que como tem uma contração de volume, vai ser um trabalho negativo. Portanto, o AD, nesse gráfico, representa o calor da fonte fria. Por enquanto, a gente só determinou de onde vêm os calores. Agora a gente precisa calcular matematicamente eles. Primeiro que eu vou calcular vai ser o de BC. Em BC, como a gente falou, ele vai ser igual ao trabalho em BC, que é o trabalho na transformação isotérmica. Eu já fiz o vídeo aqui no canal deduzindo a expressão de trabalho na transformação isotérmica. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui no card para você entender de onde vem essa fórmula. A fórmula é a seguinte: N, número de mols, R, constante dos gases, T é a temperatura em que a transformação está acontecendo, no caso é constante, aqui é TQ, Ln de Vf sobre Vi, ou seja, Ln do volume final sobre o volume inicial. O volume final na transformação BC é Vc e o volume inicial é Bc. Então a gente vai ficar com Vc sobre Vb. Agora na transformação dA, a gente tem que o calor em dA é igual ao trabalho em dA. Que pelo mesmo motivo, por se tratar de um isoterma, vai ser Nr, agora Tf, Ln de Va, que é o volume final, sobre Vd. Bom, agora a gente pode calcular o rendimento. Né? O rendimento vai ser 1 menos Qf, que a gente sabe que é o calor em dA, isso aqui é Qf, e aqui é Qq. Então vai ficar Nr Tf Ln de Va sobre Vd sobre Nr Tq Ln de Vc sobre Vb. A gente pode cancelar Nr com Nr e a gente chega que o rendimento é 1 menos Tf sobre Tq vezes Ln de Va sobre Vd sobre Ln de Vc sobre Vb. Bom, a gente ainda não conseguiu chegar na expressão final, porque a gente tem que fazer um último passo. Bom, para finalizar a dedução,
a gente vai ter que usar a única informação que a gente não utilizou ainda, né? Que é o fato de AB e CD serem transformações adiabáticas. Então, eu vou analisar primeiro a transformação AB e depois a CD. Analisando a AB, pela equação da diabática, que eu também já deduzi aqui no canal, vou também deixar linkado aqui no card, caso alguém não tenha visto, a gente pode dizer o seguinte: a gente sabe que PV elevado a gama numa transformação adiabática é constante. Então, pressão vezes o volume elevado a gama é uma constante K. Porém, para qualquer gás ideal, a gente sabe que PV sobre T também é constante. Vou chamar de K'. Se eu dividir essas duas equações aqui, a gente vai ter que T vezes V elevado a gama menos 1 é K sobre K'. Como K e K' são constantes, isso aqui também é constante. Vou chamar de K duas linhas. Então a gente pode usar essa expressão aqui para diabática, dizer que a temperatura vezes o volume elevado a gama menos 1 é constante. É a mesma equação dessa daqui, ok? É só uma outra forma de escrever. Então eu vou dizer que temperatura em A, volume em A elevado a gama menos 1, vai ser a temperatura em B vezes o volume em B elevado a gama menos 1. Ok? Agora na transformação CD, eu vou aplicar o mesmo conceito. Eu vou dizer que a temperatura em C vezes o volume em C elevado a gama menos 1 vai ser a temperatura em D vezes o volume em D elevado a gama menos 1. Porém, se a gente observar aqui, a gente tem que TA é igual a TD, que é igual a TF, que eles estão sobre a isoterma. E TB é igual a TC, que é igual a TQ, temperatura da fonte quente. Então, se a gente substituir a primeira equação, a gente tem TF, passando o TB para cá, dividindo, a gente vai ter TF sobre TQ, igual a VB sobre VA, elevado a gama menos 1. E na equação 2, que vai ser TQ sobre TF, isso igual a VD sobre VC, elevado a gama menos 1. Se a gente observar, a primeira equação é o inverso da outra, então a gente pode igualar invertendo. Então VB sobre VA elevado a gama menos 1 vai ser o inverso de VC sobre VD. Então a gente pode igualar invertendo. A gente vai ter que VB sobre VA elevado a gama menos 1 vai ser VC sobre VD elevado a gama menos 1. Como os expoentes são iguais, a gente conclui que VB sobre VA é igual a VC sobre VD, que é a mesma coisa de dizer que VB sobre VC é VA sobre VD, que era o que a gente precisava descobrir. Tendo essa igualdade em mão, a gente pode perceber que esses ln são iguais, porque VA sobre VD é igual a VC sobre VB. Então, se a gente chamar isso aqui de x, em cima a gente vai ter ln de x, e embaixo a gente também vai ter ln de x, porque essas frações aqui são iguais. E aí a gente pode cancelar, e finalmente a gente chega no rendimento de Carnot, que é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente.